Obrigado. Você pode sentar? De tudo ao meu amor serei atento, antes e com tal zelo, e sempre e tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Essa é uma poesia que está numa música antiga, que nós conhecemos bastante, e eu só queria contar para vocês, segunda-feira, a última segunda-feira, a Ellen completou 30 anos de casados. Vocês precisam dar parabéns para ela. E coincidentemente, hoje nós vamos conversar sobre o amor. Capítulo 13 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. E parabéns, viu? 30 anos, bodas de pérola. Pérola. Veja só. Eu quero agradecer também ao pastor Israel Belo de Azevedo, meu amigo, ao pastor Hernandes Dias Lopes, porque muito daquilo que nós vamos falar está baseado nos escritos deles. Pastor Israel começa o seu comentário desse capítulo dizendo: eis o supremo trabalho a que precisamos dedicar a nossa vida neste mundo: aprender a amar. A vida não é cheia de oportunidades para aprender a amar? Todo homem e toda mulher tem milhares delas. O mundo não é um playground, mas uma sala de aula. A vida não é diversão, mas educação. E a única eterna lição para nós é como amar melhor. Na semana passada, no capítulo 12 de 1 Coríntios, nós estávamos estudando junto com o pastor Donald os dons que Cristo deu à igreja através do Espírito Santo, para que nós possamos ter o poder de representá-lo e servi-lo para a realização dos propósitos dele aqui, neste tempo e neste lugar. Agora, Paulo vai nos apresentar um capítulo completo para sublinhar, para mostrar como ou de que modo esses dons podem ser exercidos ou devem ser exercidos para glorificar a Cristo e cumprir os seus propósitos. Nós vamos hoje então conversar sobre a melhor opção. O amor que é descrito pela Bíblia é o amor que as pessoas devem ter umas pelas outras. Mas é também uma atitude que é modelada, exemplificada, mostrada para nós no amor de Deus para conosco. Dessa descrição de amor, desse texto que nós temos, nós podemos derivar um estilo de vida. E é assim que Paulo termina o capítulo 12, dizendo: agora eu vou mostrar para vocês um estilo de vida que é melhor. E ele é capaz de nos permitir viver o cristianismo com plenitude e vivenciar os relacionamentos com maturidade. Guarde bem esta palavra, porque no livro todo de 1 Coríntios, o que Paulo está trazendo para nós hoje é um apelo à maturidade. Quais são os pressupostos desse amor? O amor já foi chamado de a mais divina das atitudes humanas. Paulo fala numa outra versão que é um caminho mais excelente. Se você pensar na hierarquia da vida santa ou da santidade,
ele é mais importante que a fé, pela qual nós somos salvos. Ele é mais importante do que a esperança, que nos mantém vivos. Ele é o caminho melhor, a melhor opção, porque ele dá qualidade à fé e à esperança. Fé sem amor é morta, como diz Tiago. Esperança sem amor não tem disposição essencial de enxergar concretamente o que se apresenta além da realidade. Paulo fala que o amor é um caminho, e é muito interessante essa aplicação da ideia do caminho para falar de amor, porque o amor é um caminho, e isso indica uma verdade muito importante. Nós podemos aprender a amar ao longo do caminho. Nós podemos desenvolver o amor. Sabe por quê? Porque ninguém nasce sabendo amar. No verso 11 do capítulo 13, Paulo vai nos lembrar que quando crianças, nós sabíamos ser amados. Mas quando adultos, nós precisamos saber amar, mostrar amor. Porque o natural em nós é ser amado. Amar é um dos sinais da maturidade cristã. Ama quem é maduro. E não foi por acaso que Paulo relacionou como o primeiro item do fruto do Espírito em Gálatas 5. Nós muitas vezes ficamos felizes quando a gente avança um pouquinho na aplicação do amor e nós conseguimos retribuir amor quando nós somos amados. Mas esse não é um sinal de maturidade. Então, não ache estranho quando você percebe que tem dificuldade de amar a partir da sua própria iniciativa. Porque para amar, você precisa ser intencional e não apenas responsivo. Para amar, você precisa de duas atitudes. A primeira é reconhecer que você é amado por Deus. Sabe de uma coisa? Deus ama, porque Ele é amor. Ele ama todos. Ele ama o mundo. E esse amor universal, que é expresso na criação e na encarnação, ou seja, na vinda de Jesus, pode se tornar pessoal, pode se tornar próprio de você, quando você se sente particularmente querido, amado por Ele. Então, a vida cristã que produz amor começa com a experiência da cruz e da ressurreição. Não apenas com a consciência da vinda de Cristo, mas com a experiência da salvação. Aí sim, o amor passa a poder ser produzido por nós. A segunda atitude que você precisa ter para amar é amar a Deus. Se você amar a Deus, você vai amar o outro. Se você não ama o outro, você pode cantar louvores, você pode estar aqui todos os domingos, mas você não ama a Deus. E isso faz de você e de Deus mentiroso. Como diz João, amamos os filhos de Deus se amamos a Deus e obedecemos os seus mandamentos. Já que, se alguém afirma, amo a Deus, mas odeia o seu irmão, é mentiroso. Pois se não amamos o nosso irmão a quem vemos, como amaremos a Deus a quem não vemos? Quando você ama a Deus, você é capacitado por Ele a amar as pessoas. Quando você ama a Deus, Ele produz e ensina você a amar.
Por isso, qualquer tentativa de amor sem a presença do Espírito Santo resulta em eros e filia, nunca em ágape. Eros é aquele amor posse, é meu, que quer o amado para si, mesmo que ele tenha que destruir para não perder. Filia é o amor-amizade, cujo resultado é a fraternidade. É o simples conhecimento, que muitas vezes é o que nós desenvolvemos, mesmo no seio da igreja. O amor filia. Mas quem tem o Espírito Santo reproduz o caráter de Cristo, que renunciou à sua própria divindade como expressão do seu amor ágape para com toda a humanidade, como está descrito lá em Filipenses 2. Então, qual é o valor desse amor? Uma das nossas grandes dificuldades é comparar amor com perfeição, é confundir essas duas coisas, e a Bíblia nos adverte com relação a esse perigo. Nenhum de nós consegue ser perfeito, mas todos nós podemos conseguir amar, mesmo com a nossa imperfeição. É como diz Paulo no verso 10 do capítulo 13. Mas quando vier o que é perfeito, essas coisas imperfeitas vão desaparecer. Sabe de uma coisa? O amor consegue conviver com a nossa imperfeição. O amor, então, não tem nada a ver com ser perfeito, ser bom, mas ele tem a ver com motivação. Nós podemos alcançar o máximo em termos de espiritualidade, mas se a nossa espiritualidade ou religiosidade não for motivada pelo amor, ela não vai nos aproximar de Deus. A religião deixará de ser rotina quando ela for permeada pelo amor. A religião deixará de ser espetáculo quando ela for motivada pelo amor. Eu vou dizer para vocês que amar as pessoas é mais importante do que conhecer a Bíblia e ter capacidade de expor. Conhecimento sem amor não tem valor. Nós podemos impressionar as pessoas com os nossos gestos, com as nossas palavras, com as nossas bandeiras a favor das pessoas, mas as nossas ações só farão sentido efetivo para elas, para as pessoas, se nós as amarmos, sem qualquer interesse, apenas do amor pelo amor. Mesmo a ação social mais competente e mais sacrificial, visando transformação da sociedade, da vida das pessoas, das comunidades, não terá valor se não tiver o amor como razão essencial. Mas se a motivação dos nossos compromissos for o amor, as nossas ações serão de grande valor. O texto, então, diz para nós, eu dividi em 3 partes e eu queria compartilhar com vocês o que a gente encontra nesse texto. Primeiro, os versos 1 a 3 do capítulo 13. Se eu falasse a língua dos homens e dos anjos, mas não tivesse amor, seria como um sino que ressoa ou um símbolo que retine. Ou seja, eu ia fazer barulho sem efeito nenhum. Se eu tivesse o dom de profecias, se entendesse todos os mistérios de Deus e tivesse todo o conhecimento, e se tivesse uma fé que me permitisse mover montanhas, mas não tivesse amor, eu nada seria. Se desse tudo o que tenho aos pobres e até entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, de nada
me adiantaria. Paulo, então, aqui está dizendo que o amor é superior aos dons. Ele é superior às nossas capacidades espirituais de viver a vida espiritual. Percebe? O amor é melhor do que o dom de línguas. O amor é melhor do que o dom de profecia e de conhecimento. O amor é melhor do que o dom de milagres. O amor é melhor do que o dom de contribuição sacrificial. O amor é melhor do que o próprio dom de martírio, que só dá para fazer uma vez. Porque é entregar o seu corpo para ser morto. O amor é superior aos dons. E ele é superior aos dons por duas razões: pelas suas qualidades e pela sua perenidade. Os dons vão acabar. Não sei se você já pensou nisso, mas os dons servem para cá, para este tempo. Eles são para esta vida. Os dons são para apenas para este mundo em que nós vivemos. Hernandes Dias Lopes diz que eles são para a igreja militante. Porém, o amor é também para a igreja triunfante. O amor, ele ultrapassa a história. O amor é eterno. Paulo está mencionando aqui 5 dons espirituais que a igreja de Corinto reputava, dizia que eram os mais importantes: línguas, profecia, conhecimento, fé, contribuição de dinheiro e de vida e o martírio. O apóstolo, então, está argumentando que a igreja, que tem todos esses dons, por mais nobres que sejam, eles são inúteis se não tiver amor no seio da igreja. O exercício mais efetivo dos dons espirituais não pode compensar a falta de amor. O exercício dos dons, vou repetir, sem amor entre as pessoas, não contribui, não tem nenhum valor para a edificação da igreja. A igreja de Corinto estava cheia de rachaduras, estava cheia de traumas, de partidos, de grupos, de cisões, de maledicência, de competição e divisão. Por quê? Pela falta de amor. Dons sem amor não sinalizam, não são sinais de maturidade espiritual. E ele estava falando para uma igreja cheia de dons, parecida com a nossa, e que sem amor não produzia nada. Mas não esse amor como uma sensação física, como um sentimento, como um vínculo amigável, mas o amor na sua forma plena, na sua forma pura, como demonstração, exemplo do caráter do próprio Deus Todo-Poderoso. Nesse texto aqui, Paulo está usando constantemente o termo ágape. Na Bíblia, isso é identificado como o amor divino, que foi encarnado em Cristo e só é possível para aqueles que pela fé e pela graça estão em Cristo e podem então viver o amor de Cristo. Ele não é um amor natural em nós. Nós não somos assim. Não é um tipo de amor que alguém simplesmente possa querer ou desenvolver ou sentir de repente. É um amor único, que é dado e fortalecido por Deus, que só é genuíno quando é vivido na vida do outro. Não por palavras, mas por ações, por sacrifício.
na direção do outro. Qualquer tipo ou expressão de amor que não esteja em conformidade com esses padrões é superficial, é da carne e não do espírito. Como diz Romanos 5:5. E essa esperança não nos decepcionará, pois sabemos quanto Deus nos ama, uma vez que Ele nos deu o Espírito Santo para nos encher o coração com o seu amor. Hernandes Dias Lopes escreve que, essencialmente, a palavra de Deus está nos exortando, na medida em que você, cada um de nós, pela graça e pela fé, foi redimido e renasceu em Cristo, Ele os abençoou não apenas com a vida nova e eterna, mas também com o preenchimento, a habitação e a capacitação pelo Espírito Santo. Tudo isso foi dado a você como um ato de amor de Deus que derrama através de você para que possa compartilhá-lo graciosamente com os outros. Ele compartilhou do seu amor graciosamente com você, para que você compartilhe graciosamente do seu amor dele para os outros. Então, já que você tem essa capacidade de amar divinamente aos outros, faça isso. É isso que a Bíblia está dizendo para nós. Ame. Pare de ficar olhando sobre como é que as outras pessoas podem ajudar você. Como é que as coisas podem ser do jeito que você imagina. E passe a olhar para as outras pessoas. Sabe o que causa divisão na igreja? Insatisfação na igreja? Cisão na igreja? É o egoísmo, que é o contrário do amor. Nos versos 4 a 7, Paulo então vai nos dar as marcas do amor. Os versos 4 a 7 são um dos textos mais conhecidos. Ele talvez pudesse ser comparado com o Salmo 23. Ele é usado constantemente, principalmente em casamentos. Apesar de que o texto aqui foi escrito para falar de dons, ele está sanduichado entre dois capítulos que falam de dons. Ele é usado constantemente nos casamentos e nas bodas e tudo mais. Aliás, parabéns. Capítulo 13, verso 4 diz assim para nós: o amor é paciente e bondoso. O amor não é ciumento nem presunçoso. Não é orgulhoso nem grosseiro. Não exige que as coisas sejam feitas à sua maneira. Não é irritável nem rancoroso. Não se alegra com a injustiça, mas sim com a verdade. O amor nunca desiste, nunca perde a fé, sempre tem esperança e sempre se mantém firme. Paulo aqui está pintando um retrato do amor. Ele está dizendo para nós como é que nós podemos amar. Isso não é uma disposição vaga, não é uma ideia novelesca, não, mas é uma atitude concreta. O amor é ação. Se você ler com atenção, você vai ver que não tem nenhum sentimento aqui. O amor é paciente. Você não acorda de manhã dizendo assim, acho que hoje eu estou paciente. Não. É algo que você exercita intencionalmente. De todas essas marcas do amor, eu vou destacar só duas. Porque a ignorância dessas duas tem matado o amor entre pais e filhos, entre irmãos na igreja, entre cônjuges e até entre amigos. A primeira delas é que o amor é generoso. Veja lá, o amor não é ciumento nem presunçoso.
não exige que as coisas sejam feitas à sua maneira. Existem pais que exigem obsessivamente o amor dos seus filhos, impedindo que eles amem outras pessoas, impedindo que eles namorem ou até que se casem. Para alguns pais, nunca os candidatos a namorados prestam. Não é o meu caso. A obsessão se torna uma insegurança e estorva. Não sei se vocês conhecem essa palavra. Atrapalha, impede a felicidade. Os pais que amam verdadeiramente, eles têm prazer em ver os seus filhos crescendo, em ver aqueles que estão debaixo do seu cuidado se desenvolverem, mesmo que longe das suas asas. Mas existem filhos que querem os pais só para si. Eles não se impõem qualquer sacrifício, ou seja, fazem de tudo para que eles tenham os momentos junto com os pais. Há filhos que sugam os pais, não só financeiramente, mas também afetivamente, e exigem atenção total. E a nossa sociedade está pregando isso hoje, para ir contra a Bíblia. Existem cônjuges que não permitem o menor espaço para a individualidade do outro. Não, como se não se pudesse ter gostos e interesses particulares, diferentes. Há amigos que cortam os relacionamentos simplesmente quando o seu amigo sai com outro, dá atenção a outro, como se o amigo lhe pertencesse. O amor generoso não quer o amado só para si. É meu, eu vou guardar numa caixinha. Mas ele é capaz de repartir com alegria com os outros. Mas uma segunda marca que eu quero destacar é que o amor é unilateral. Olha só que interessante, não é irritável nem rancoroso. Não se alegra com a injustiça, mas sim com a verdade. O verdadeiro amor, ele não espera a iniciativa do outro para se colocar em ação. A mágoa tem assassinado o amor. Entre casais, entre amigos, dentro da igreja. Por razões diversas. E isso acaba fazendo mal para as pessoas. O que nós estamos vendo aqui no texto? Que o verdadeiro amor não se ressente do mal do qual ele é vítima. Em outras palavras, se você quer estancar a produção de rancor, tome a iniciativa de parar. Seja unilateral. Ame. Ser unilateral significa fazer alguma coisa sem esperar nada em troca. Quando isso acontece e você faz e o outro não responde, você normalmente desiste. Essa é a nossa natureza. Então seja unilateral. Ame sem esperar a resposta. Ame sem esperar reciprocidade. Essa pode ser a sua única chance. Os versos 8 a 10 nos trazem a ideia da eternidade do amor. Nós lemos assim: um dia, a profecia, línguas e o conhecimento desaparecerão e cessarão, mas o amor durará para sempre. Agora, nosso conhecimento é parcial e incompleto, e até mesmo o dom da profecia revela apenas uma parte do todo. Mas quando vier o que é perfeito, estas coisas imperfeitas
desaparecerão. Sabe, existe um tempo finito para tudo nessa vida. Ontem nós testemunhamos o encerramento da vida de duas pessoas. A mãe do Sérgio Pasquale e pai do nosso irmão Elias. A vida aqui tem fim, mas o amor é atemporal. As nossas habilidades, dons, oportunidades e relacionamentos específicos vão e vêm. O amor ágape não cessa. Imagina, eu não sei se você já teve essa experiência, mas imagina que você está num barco, no meio do rio, e tem um furo enorme no barco. Tá? Ray Stedman, ele explica como é que o amor ágape é positivamente assim. O amor ágape nunca desiste. Nunca. É como tentar tirar água de um barco com um grande buraco no fundo. A água inunda tão rápido, mais rápido do que você consegue tirar. Nosso amor é semelhante a Cristo, nosso amor, igual ao de Cristo, deve inundar a vida ao nosso redor da mesma maneira. Mesmo que as pessoas rejeitem o nosso amor e tentem expulsá-lo da sua vida, nós continuamos amando e amando até que eles sejam profundamente envolvidos no amor cristão. E o barco deles afunde. Mas aí Paulo vai tratar de algo importante para nós, a maturidade do amor. Gente, presta atenção, olha aqui. Se você ainda não percebeu, existe uma grande diferença na maneira como uma criança ama e como um adulto demonstra amor. Da mesma maneira, as nossas expectativas nesse sentido são diferentes de uma criança para uma criança e um adulto. Uma criança tem um amor imaturo, um amor que não está totalmente desenvolvido. É incompleto e às vezes é mal compreendido e mal direcionado. Mesmo as crianças mais carinhosas, mais amorosas, são frequentemente argumentativas, mal-humoradas, egoístas e às vezes difíceis de conviver. Não é? Se elas estiverem bem com as suas vontades, se tudo para elas estiver resolvido, aí elas são excelentes. Um carinho só. Mas não dá para elas o que elas querem. Deixa elas passarem vontade. Elas fazem bico, elas reclamam, elas brigam, elas batem, elas lutam, alguns fazem escândalo, até pegar o que elas querem e ficarem quietas. O amor maduro não é assim. O amor maduro está disposto a dar do que é seu. E é isso que nós precisamos desenvolver nas nossas vidas. Aqueles que receberam e foram cheios do amor de Cristo devem deixar de lado esses caminhos infantis. Isso não é amor ágape. Então, qual é a melhor opção? A melhor opção é Cristo. O verdadeiro sinal do Espírito em cada um de nós, como cristão, não são as nossas habilidades, os nossos dons, o nosso status, a nossa posição, ou até mesmo as nossas realizações. Acima de tudo, é um caráter de amor divino, como Paulo escreve aqui.
Ray Stedman diz: estamos cheios de nós mesmos. Nós não podemos expressar o amor ágape de Deus até nos esvaziarmos do eu. Então a pergunta que você está fazendo, pelo menos que eu fiz, foi: como é que nós nos tornamos amorosos? E se eu não sei amar? E se eu estiver deixando de amar como eu deveria, como é que eu mudo? Eu preciso dizer para vocês que existe apenas uma coisa que pode fazer com que você ame a partir de agora, ou faça com que você ame melhor hoje do que amava ontem: o Evangelho. 2 Coríntios 5 diz para nós assim: de qualquer forma, ou de toda forma, o amor de Cristo nos impulsiona. Porque nós cremos que Ele morreu por todos, também cremos que todos morreram. Ele morreu por todos para que os que recebem a sua nova vida não vivam mais para si mesmos, mas para Cristo, que morreu e ressuscitou por eles. As nossas energias, as nossas intenções, as nossas ações não devem ser gastas em reformar o nosso comportamento. Não é o que nós fazemos para nos tornar mais amorosos. Nós precisamos nos lembrar de Cristo e do amor dele na cruz. É essa verdade no fundo das nossas mentes e dos nossos corações que vai nos tornar mais amorosos. É nos importar com os outros. Fazer com que os outros, o outro, realmente tenha suas necessidades satisfeitas. Sabe, tem um velho provérbio, que eu não sei a autoria, por isso que eu vou dizer que é da Dona Nésia, minha avó. Ele não está na Bíblia, mas ele traz uma verdade muito verdadeira. Eles não se importam com o que você sabe, até que saibam que você se importa. Eles não se importam com o que você diz para eles, até que eles saibam que você se importa com eles. É assim que nós demonstramos amor, dando de nós para o outro, descobrindo o que o outro precisa. Mas para isso, nós precisamos nos esvaziar de nós mesmos, deixando de querer para si, para querer para o outro. Está acabando. E nós temos que amar a nossa cidade, nós temos que amar a nossa comunidade, nós temos que amar as pessoas que estão ao nosso redor. E amar significa alcançar essas pessoas, significa se envolver com os assuntos comunitários, com eles. Amar envolve parar de reclamar sobre como é que isso nos afeta, mas que nós sejamos crentes maduros, que entendem que as coisas não são todas sobre mim, sobre você, mas é sobre o outro. Mesmo que eu não entenda, mesmo que as coisas me deem trabalho, Deus me chamou para isso. Amar a Deus e amar os outros. Qual é a sua situação hoje? Eu quero que você faça um exercício. Nós vamos ler os versos 4 a 7 de novo, mas você vai fazer algo diferente. Você vai colocar o seu nome no lugar da palavra amor, para verificar qual é a sua situação. Assim, ó. O Marcos é paciente e bondoso. O Marcos não é ciumento nem presunçoso. Não é orgulhoso e nem grosseiro. Não exige que as coisas sejam feitas à sua maneira.
não é irritável nem rancoroso, não se alegra com a injustiça, mas sim com a verdade. Marcos nunca desiste, nunca perde a fé, sempre tem esperança e sempre se mantém firme. Ponha o seu nome aí no lugar da palavra amor. Isso descreve você? Vamos orar? Pai Santo, nós te agradecemos por este tempo. Te agradecemos porque é o Senhor que nos ama primeiro. E por causa do teu amor, nós podemos amar. Amar da maneira que o Senhor nos amou. Mas nós precisamos aprender, desenvolver, desejar isso. Por isso nós te pedimos agora, Pai, que o teu Espírito trabalhe nas nossas vidas e que nos faça verdadeiramente discípulos teus. E que nós possamos, a partir de agora, olhar para o outro, não como alguém que pode nos dar alguma coisa, mas alguém que o Senhor colocou no nosso caminho para que nós possamos mostrar o teu amor. Fica com esta igreja, Pai, com aqueles que estão aqui buscando a Ti, e faz de nós teus instrumentos para que o teu amor alcance mais e mais pessoas. Para a tua honra e tua glória, nós oramos agora em nome de Jesus. Amém.